Olá a todos, vamos falar hoje sobre processo de individuação junguiano. O que você sabe sobre processo de individuação junguiano? Eu vou pegar aqui uma definição. Vamos ver a Wikipedia. Vou para a Wikipedia para não entrar em sites de outras organizações. Não, individuação na filosofia, na psicologia junguiana. Expressa o processo em que o eu individual se desenvolve a partir de um inconsciente indiferenciado. É um desenvolvimento do processo psíquico durante o qual elementos inatos da personalidade, os componentes da imatura psique, as experiências da vida da pessoa se integram ao longo do tempo em um todo, onde funcione bem. Meu Deus, quem escreveu isso não sabe escrever direito, não entendeu direito. Wikipedia, processo de individuação, bem pobre. Então, eu fui para a Wikipedia agora em italiano. É sinônimo daquele processo único e irrepetível, em que de cada indivíduo, que consiste na aproximação do eu ao si mesmo. Ou seja, uma progressiva integração e unificação de sombras e complexos que formam a personalidade dentro de si. Bem mais claro do que a versão em português. Quem escreveu não entendeu direito. Então, a individuação o processo de individuação é um conceito elaborado por Jung, a partir da sua própria vivência, inclusive, e é sinônimo, e Wikipedia em italiano, estou lendo aqui, daquele processo psíquico único e repetível, estou repetindo, de cada indivíduo, que consiste na aproximação do eu ao si mesmo. Ou seja, numa progressiva integração e unificação de sombras e complexos que formam a personalidade dentro de si. Então, aí a aproximação, etc. Eu vou parar por aqui, eu só queria pegar uma definição mais que vocês podem encontrar por aí. Aí Jung usa as etapas da alquimia, mas não precisamos ver isso agora. A questão principal a qual quero chegar, é o seguinte: um processo de individuação, então, consiste numa aproximação do eu ao si mesmo. Significa que o eu sai dos condicionamentos externos, daquilo que é certo e errado, daquilo que te ensinaram, daquilo que você está acostumado a pensar, das tuas crenças, de todo esse mundo da consciência que está ligada à consciência coletiva. Então, temos uma consciência coletiva, ou seja, podemos nos falar, você tem amigos, você tem uma família, porque compartilham ideias, visão de vida, modos de ser, modos de passar o tempo. Todo mundo entre vocês sabe o que é bom, o que não é, como é bom passar o tempo, as coisas que tem que se fazer com mamãe e papai, com os amigos, com o namorado, namorada. Isso daqui, vocês falam dos mesmos programas, têm em mente ideias parecidas. Consciência coletiva. Todo mundo vive nisso, a gente nasce e cresce nisso. Se a tua família não for o reflexo disso, somente você, a tua consciência pessoal e a consciência coletiva são uma coisa só. O que é uma grande porcaria. Porque você não tem espaço individual, na verdade. Você não tem. Por que é uma porcaria? Porque você não é simplesmente uma expressão individual, em tamanho pequeno, de um coletivo. Você não é, mesmo que você tente com toda a tua alma, porque é tão bom a gente se sentir pertencente a um grupo, a uma família, ter amigos, ser amado, ser querido, tá tudo de bem, blá blá blá. Você não consegue fazer isso. Vai sempre dar alguma zebra. Por quê? Porque acontece de você ter algumas ideias diferentes, algumas vontades diferentes. Você não está sempre alinhado com o que os outros esperam de você. Você começar a perceber coisas que não seria para você perceber, falar coisas que talvez você não deveria falar, porque aí quebra a unanimidade. Ou seja, no teu grupo e na consciência coletiva em geral, não tem espaço sequer para o individual.
Existe o indivíduo porque existe vocês, cada um é uma pessoa, não é uma amálgama de cabeças com o mesmo corpo. Então, na verdade, a gente tem uma cabeça só com vários corpos. Então, o processo de individuação faz com que esse eu que você é se diferencie da consciência coletiva para se aproximar ao si mesmo. Essa diferenciação é difícil, porque significa que você vai aprender a ter que sustentar o teu ser diferente. Em que medida? Na medida em que surgir, não numa medida abstrata, assim, que alguém te fala ou que você acha que... A coisa vai vir de dentro de você, porque isso é um processo espontâneo, natural, é um processo psíquico único e irrepetível. Não é uma coisa que um analista já sabe de antemão o que você tem que fazer, em qual prazo, em qual tempo, etc. Não se sabe. Isso vai vindo. E cada pessoa, no fundo de si, e nem tanto sem precisar ir muito no fundo, sabe aonde que dói, né? Onde que o calo dói, aonde que são as coisas que gostaria de mudar, as coisas que não gosta, as coisas que estão engasgadas, etc. Então, a gente, no processo analítico pós-junguiano, a gente começa trabalhando com isso, porque o mal-estar são as brechas, o mal-estar é o grito do ser buscando por libertação. E a libertação se faz assim, não se faz simples, não acontece de uma vez. Ela é gradativa, porque ela acontece numa transformação global do teu ser. Então demora um tempo, porque você está super condicionado, nasceu numa família super condicionado, tem uma genealogia, assim todo mundo é. Então o eu tem que fazer todo esse processo de descondicionamento para se aproximar de si mesmo, porque senão ele não ouve o chamado. Não se interessa, não presta atenção em sonhos, não presta atenção no que sente, desvaloriza o próprio sentimento em prol do sentimento coletivo, desvaloriza o próprio ponto de vista em prol de um ponto de vista coletivo. Se fala alguma coisa diferente é porque está sendo endossado pelo grupinho, pequenininho, mesmo assim é grupo, é coletivo. O indivíduo não se coloca por si mesmo, ele tem medo, não fala as próprias verdades, aprendeu a mentir para si próprio, para poder levar a vida, senão é insuportável. Então tem um grande trabalho que é a nível psicológico mesmo, de reconhecer, identificar, trabalhar e ganhar força. Tipo, é uma musculação, sabe? Uma musculação emocional, uma musculação cognitiva para entender de verdade e para reconhecer. Nisso, a gente vai criando, no processo da análise pós-junguiana, um novo sujeito, que é o sujeito realmente. Ou seja, não mais um eu simplesmente que adere ao que os outros querem e que está já na cabeça dele, né? Mas alguém que faz conhecimento disso, se questiona sobre isso, quer saber, quer entender. E quer ser sujeito e não objeto à mercê de crenças e da repetição de padrões. Isso significa aprender também a dizer não, aprender a sustentar o sentimento de culpa que disso vem, aprender a se colocar, aprender a não necessariamente se colocar quando não faz sentido, aprender o que faz sentido. O si mesmo é o que para Jung? É a totalidade da personalidade. A personalidade não é a personalidade do Instagram, não, para Jung. A personalidade é quando o indivíduo, um ser, consegue expressar a própria inteireza. Essa é a personalidade. Então, é uma conquista que se obtém lá para frente na vida, não começa. Não é o começo. A personalidade é única, é algo original e é algo não imitável. E ela existe, vamos dizer assim, na penumbra ou na escuridão completa de dentro de cada um e está querendo se manifestar. Para poder se manifestar, ela precisa abrir espaço nesse condicionamento coletivo que pune todas as pessoas que forem diferentes
E isso, a punição acontece em casa, no relacionamento afetivo, entre amigos, no social, em qualquer lugar. Então, o si mesmo é essa totalidade. Agora, não é só o condicionamento de fora que nos impede a expressão da personalidade. Há também condicionamentos internos. Por condicionamentos internos, Jung entende duas coisas que são faladas aqui, as sombras e os complexos. Muitas vezes se identificam um com o outro. Enfim, as sombras são aqueles aspectos, a primeira etapa do processo da sombra, são aqueles aspectos de você que você negou, porque não combinava com aquilo que tua mãe e teu pai esperavam de você, com o teu namorado, tua namorada, com teus amigos, com a sociedade, com a escola. Então, não é aquilo que eles querem que você seja. Então, você docilmente e inconscientemente rejeitou e colocou no closet. Ele está escondido em algum lugar. Está lá, fechado, trancado. Às vezes, você perdeu completamente noção de sua existência. E vira uma sombra, como Jung mostrou, e a realidade mostra cotidianamente. Quando a gente nega um conteúdo, ele não por isso deixa de existir. É como se você fingisse que o teu vizinho barulhento, sujo e mal educado não existe. Você é uma tonta ou um tonto, porque ele continua existindo. E nós fazemos a mesma coisa com dentro de nós. E esse nosso vizinho interno que nos incomoda, na verdade, é um sintoma da personalidade que está sufocada e está precisando vir à tona. Não necessariamente, por exemplo, você tem raiva porque você nunca falou para tua mãe as coisas que você pensa. Essa raiva é a sombra. Essa raiva precisa ser descarregada em cima da tua mãe? Às vezes, não necessariamente, e certamente não assim. Você primeiro tem que entrar em contato com ela, processá-la, entendê-la, para depois expressá-la. Porque senão é só uma reação que a gente chama de histérica, no sentido que é uma reação da qual você se subtrai na tua subjetividade. Ou seja, depois você pode dizer, não, desculpa, eu estava bêbada, eu estava transtornada, não sabia o que estava falando, e fica por isso mesmo, não serviu para nada. E, aliás, você acabou perdendo crédito. Então, não, precisa você entrar em contato, que é mais difícil do que simplesmente descarregá-la em cima do outro, depois voltar atrás e esquecer. Não, você tem que entrar em contato, processar e depois expressar. E assim tem várias sombras, porque todas as coisas que você engoliu, que você conheça ou que você desconheça, mas que engoliu, no sentido você pode ou não ter estado consciente. Geralmente, quando a gente é criança, a gente não tem consciência. Criança, adolescente, etc. Aí, quanto mais você cresceu, quanto mais a tua criação foi limitada em termos de valores, em termos de cultura, em termos de experiência de vida, em termos de educação, mais coisas você vai jogar de escanteio. Então, todas elas formam a sombra. Com todas, a gente precisa se encontrar. Tudo isso é trabalho psicológico de psicanálise pós-junguiana. Já junguiana se faz isso. Aí, tem uma outra realidade. Não é, como vocês veem, não é tão rápido e simples o processo. Nós não somos bonecos. O ser humano é complexo, basta ver o mundo que o ser humano criou. Então, depois disso, ou já no meio de tudo isso, aparecem os complexos, que podem ser sombra também. Os complexos, eles são algo bem mais complicado do que essa sombra que eu expliquei até agora, porque eles remetem a um pedaço de você, tipo um inteiro pedaço, que ficou completamente em outra galáxia. E ele só se manifesta de forma indireta através de símbolos, situações, é aquela realidade que fica nas entrelinhas, mas que muitas vezes é difícil de pegar, mas que atrai para si vários outros conteúdos, situações. Ela forja a nossa interpretação, ela desvia o nosso olhar, ela interpreta as coisas de uma certa forma e não se percebe.
porque se acha que é o nosso modo de pensar. O complexo, muitas vezes, ele está tão, por assim dizer, colado aqui, que nos move, a gente nem percebe. Quem percebe geralmente são os outros, e só a gente percebe a partir de um profundo processo de autoconhecimento. Porque depois que você faz esse trabalho aqui com esse primeiro nível da sombra, e ainda assim você tem coisas, né? Aí a gente vai continuando na pesquisa. É uma pesquisa, é literalmente uma investigação. Você continua buscando, cavando, cavucando. Ou então, tem situações que a gente... exemplo. Tem situações que a gente, da vida, conflito, de tensão, situações que a gente quer resolver. A gente analisa de várias formas, a gente entra, a gente tem sonhos, as coisas vão dando uma melhora. Mas parece como que ter, às vezes, um núcleo duro que não muda. É possível que estejamos diante de um complexo. O que é um complexo, na verdade, é complexo de dizer. Jung mesmo não identificou isso. Novamente, esse livro aqui, eu analisei o texto no qual Jung fala dos complexos, é o capítulo 3, é um capítulo longo. Ele fala dos complexos, ele literalmente traz... Eu trouxe o texto inteiro dele, chama-se Uma Teoria Geral dos Complexos. Jung foi quem descobriu os complexos, e para Jung os complexos são a via régia para chegar ao inconsciente, mais ainda do que os sonhos. Então, nesse texto de Jung que eu analisei aqui, parágrafo por parágrafo, traduzindo para uma linguagem mais compreensível e tirando conclusões a cada parágrafo, para tirar depois uma conclusão final, os complexos, ele diz, Jung, são como praticamente personalidades autônomas. Personalidade, não é um traço, não é a raiva que você reprimiu da tua mãe, né, que você pode muito bem ir lá entender de onde vem. Não, é uma personalidade inteira, autônoma, que age a tua revelia e que se cruza com a personalidade que você tem hoje. A personalidade aqui, eu estou dizendo em termos de traços gerais da personalidade, não daquela personalidade realizada, né? Eu diria, um eu inteiro. Tipo, você conhece sei lá, o teu sobrinho, você conhece a tua irmã, sei lá, uma pessoa qualquer, tem uma personalidade, ou seja, um modo de ser, um modo de pensar, escolhas, tendências, gostos. Isso que eu estou falando aqui agora, esse é o conceito de personalidade que eu estou usando agora. Então, os complexos são mais do que um, cada um tem, como personalidades autônomas que coexistem com a tua de hoje. Com a tua de hoje. Maluco, não é? Parece até esquizofrênico. Coexistem com as tuas de hoje. E um não sabe como lidar com isso. Ele escreve, tá no texto, tá bonitinho. A gente vai tateando e possivelmente reprimindo, apesar de que ele sabe que, e fala, isso não é uma solução, porque a gente não sabe o que fazer, não sabe o que é isso. O que é uma personalidade, então? Ela tem traços peculiares próprios, que interferem com os teus. Então, tem situações na vida que a gente, trabalhando em profundidade, porque eu só posso chegar lá tendo trabalhado o que é mais fácil, que não é ainda assim fácil, de forma profunda, para ter certeza que eu cheguei em algum lugar. Senão, eu vou só embaralhar mais as cartas. Então eu chego ao complexo e aí eu estou lidando com uma outra personalidade, que sou eu e não sou eu. Essa outra personalidade, como eu analisei no livro que eu mostrei agora, Psicanálise e Vidas Passadas, é como se apresentam as vidas passadas no processo analítico. É exatamente assim. Exatamente assim. Então, se eu me deparo com uma situação na minha vida que eu já analisei bem,
já processei coisas, já mudei, porque o processamento interno, o processo de trabalho interior, ele se manifesta na matéria, no mundo, com comportamentos novos, atitudes novas, escolhas novas, modo de estar, modo de pensar. Excelente. E ainda assim eu estou me deparando com alguns núcleos duros, é porque eu tenho que ir mais fundo. Não é que aquilo que eu fiz não estava bom, é que aquilo que eu fiz me permitiu chegar aqui. Eu tenho que ir mais fundo. E esse fundo, como eu fui descobrindo, eu só estou falando o que eu estou falando porque eu descobri em primeira pessoa. Eu não sabia disso, não foi o que eu estudei. Jung não fala em vidas passadas, provavelmente porque não saberia como lidar com isso. De fato, não tinha como. Montefoschi não fala, mas a partir dos conceitos de Jung e de Montefoschi, que Jung não conhecia, porque Montefoschi ainda não era quem era quando Jung faleceu, eu entendi por que Jung não podia falar sobre isso e como se pode falar sobre isso dentro de um processo analítico, porque esse é o caminho da individuação. Então, eu não estou falando de experiências de vidas passadas, déjà vu, curiosidades. Pouco me importam as curiosidades, porque isso não é curioso nem um pouco. Isso é sério, muito sério. Então, a gente precisa recuperar coisas, partes de nós que ficaram para trás e que estão segurando o progredir nesta vida. Então a gente só volta para trás, que seja na semana passada, ou que seja quando você era criança, é passado, não é passado, gente? Ou que seja 2000 anos atrás. Para recuperar, entender, processar alguma coisa que ficou lá. E que a gente precisa entender para ir para frente. A diferença, que não é pequena, obviamente, é que quem você foi 2000 anos atrás não era exatamente essa mesma pessoa. Então, dentro de um trabalho analítico, eu não me interesso simplesmente pelo fato. Eu preciso entender como aquele fato foi compreendido pela personalidade que você foi. Porque, como vocês sabem, uma mesma experiência pode ser vista, percebida por uma pessoa, por duas pessoas de uma forma diferente. Então, apesar de ter uma linha, um fio da meada idêntico, que é sempre a tua essência, não sei se eu não gosto muito dessa palavra, mas não tenho outra no momento para usar. Então, vou usar entre aspas, a tua essência permanece igual. Você lá desenvolveu uma personalidade específica, você estava em outro lugar, outro tempo, com outra família, valores, religião, história. Então precisa entender como aquela pessoa viveu o que aconteceu e ajudá-la a superar lá para poder entender, ajudar a superação acontece porque eu estou ajudando aquela, mas dentro, como que eu vou ajudar aquela? A partir daquilo que ficou nessa pessoa que você está hoje, que você é hoje. Porque os resquícios, né, as consequências daquilo que ficou lá atrás, que permaneceu não digerido, né, que ficou engasgado, estão visíveis hoje em sintomas. Os sintomas podem ser desde físico, que eu já vi vários, em mim também, em primeiro lugar, situações de vida, sobretudo de relacionamento, família e outros sintomas que são aqueles condicionamentos internos, aí a gente volta, que tem a ver com a sombra, medo de falar algumas coisas, medo de ir para o mundo, por exemplo, entendeu? Angústias que você não sabe, depressão, a depressão então nem se fala, ansiedade, tudo isso é um bolo bem grande, bem complexo. Para a gente se nortear nisso, sem uso de entidades assim que me dizem exatamente o que é, o que não é, sem fazer uso de religiões que têm dogmas e, portanto, prendem, seguram o desenvolvimento do pensamento, a gente precisa fazer uso da psicanálise pós-junguiana. Na psicanálise pós-junguiana, temos dois conceitos que eu descrevi no livro, que são importantes, que são as duas pernas que nos permitem caminhar. O primeiro, aquele de sujeito reflexivo, que é como uma nova identidade interna, que transcende o ego.
Porque eu tenho o eu. Porque eu tenho que poder, para não enlouquecer, para não ter um surto psicótico, né? Eu tenho que poder me reconhecer num lugar que, para onde eu olho, para os traços de personalidade desta e de outras vidas, reconheço o fio da meada, o fio comum, e vejo as diferenças. E eu transito hoje em dia entre vários lugares do mundo e várias vidas, sinceramente. Não tem problema nenhum. Segundo, esse é o sujeito reflexivo, ele transcende o eu. Jung não tinha esse sujeito. O precursor desse conceito, ele não tinha esse conceito. O precursor desse conceito é o da função transcendente, que ele não desenvolveu muito. O segundo conceito importantíssimo é a função anímica, que Jung, que também evolui de muito os conceitos de ânima e ânimos de Jung. A função anímica é praticamente saber lidar com a floresta interna, os maremotos, os terremotos, e entender e trazer conteúdos, trazer para que a consciência possa se renovar. A tua consciência se renovando, renova e naturalmente a consciência dos que estão à tua volta, ou pelo menos os estimula a fazer isso. Então, quando a gente vai para uma outra vida, quando a gente segue as necessidades interiores que o processo de individuação nos traz, e que na linguagem popular significaria, poderíamos dizer, eu quero estar bem. Só que eu quero estar bem, na verdade, na minha verdade, não de mentira, vivendo a vida minha de verdade, na justiça, falando, sendo coerente e íntegra comigo mesma. Aí vamos conversar sobre como que é estar bem. Então, nesse caminho, podendo me expressar, não tendo medo, podendo me expandir, podendo realizar aquilo que eu vim para realizar, é isso. Isso é estar bem, na minha concepção. Então, quando eu quero isso, eu vou até onde eu precisar ir. Isso é o processo de individuação. E ele me levou para muito, muito longe. Muito longe. Agora, enquanto isso, eu descobri outras pessoas ao meu redor que também estavam precisando da mesma coisa. Isso é a maravilha. Que também estavam. Então, o processo de individuação, essa realização da personalidade, tudo igualzinho como o Jung falou. Só que aonde que a gente chega para realizar depende de você. Depende de quanto que você está comprometido com você mesma. Qual é a fidelidade que você tem com você mesma? Qual é a necessidade de integridade, de coerência? A coerência, inclusive, é um critério essencial para a saúde mental. Ser coerentes, as peças têm que encaixar. Todas as peças. Tudo. Você não pode ter uma religião, ter um comportamento, ter uma prática política, ter uma prática cívica, ter uma prática familiar, ter uma relação com os teus sentimentos que não tem coerência. Isso é coerência e saúde mental. Mas a coerência parece às vezes dogma, não é. Porque o dogma não permite a saúde mental. Tanto é que basta ver a quantidade de cristãos que a gente tem que são um bando de hipócritas. Então, a gente vai trabalhando nessa direção e a gente encontra coisas. Não paramos até encontrarmos aquele lugar em que a gente se sente realmente em casa. E é como, por experiência pessoal, eu estou falando, é como literalmente entrar na própria pele. E essa é uma experiência muito bonita, muito boa de fazer e muito empoderadora. É isso, eu queria falar para vocês, eu agradeço a presença de vocês, convido a me seguir no canal A Verdade de Cleópatra. Eu estou lançando um livro que conta devagarinho esse processo, justamente para que possa ser acompanhado a partir de situação corriqueira, de um relacionamento quebrado e difícil de ser superado, e que me levou muito longe. O primeiro episódio vai ser lançado no dia 12 de maio, em formato e-book pela Amazon. Por enquanto é isso, nos vemos na quinta-feira com uma nova live. Um abraço a todos. A propósito, é por isso que eu chamo de psicanálise multidimensional, porque já estamos indo para diferentes dimensões do ser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.